Vera já deveria estar a caminho da casa da filha no interior, mas o ônibus foi cancelado por causa do temporal. Sem saber o que fazer até a noite, decidiu ir ao restaurante onde acontecia a festa da empresa do marido. Como a entrada principal estava fechada, passou pelo corredor de serviço, mas ao ouvir o que o marido dizia atrás da porta, entrou em pânico. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Aqui é o Léo e uma nova história já vai começar. Mas antes, escrevam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Esperamos que gostem da história. Vera estava à janela, olhando a chuva forte cobrir o pátio. As gotas caíam tão densas que a casa vizinha do outro lado da rua mal se enxergava. Só os quadrados amarelos das janelas piscavam através do véu cinza. Na cozinha, o chá esfriava. Ao lado, um pão de queijo comido pela metade. E na cadeira, uma mala de viagem cuidadosamente fechada desde a véspera. Era preciso partir às 10 da manhã. O ônibus circulava uma vez por dia, e Vera comprara a passagem na semana anterior, quando finalmente tomara a decisão. Tomara a decisão era dizer muito. Ela simplesmente não conseguira mais aguentar. Quase 2 anos sem ver a filha Ana, sem ouvir sua voz, sem saber como crescia a neta que já tinha 2 anos. 2 anos de um ser humano pequenino, e a avó tinha nos braços apenas 2 vezes, na maternidade e 1 mês depois da alta, quando Ana ainda aparecia e ainda conversava com a mãe normalmente. Depois, tudo se rompeu. Não de repente, não num único dia. Primeiro, Ana passou a ligar com menos frequência. Depois, respondia de forma curta, seca, como se não estivesse falando com a mãe, mas com uma conhecida distante. Vera mandava mensagens, às vezes longas, às vezes apenas "como você está?". Mas as respostas chegavam cada vez mais raramente, e quando chegavam eram tão frias que Vera ficava um longo tempo com o telefone nas mãos, relendo, tentando entender o que havia feito de errado. Nesses momentos, Sérgio costumava entrar na cozinha, servir chá, sentar na cadeira de frente e balançar a cabeça. "Vera, o que é isso de novo? Grudada no telefone outra vez?" "Ela não responde, Sérgio." "Já são 3 dias de silêncio. E por que você se surpreende? Eu já te disse, ela tem a própria vida agora, o próprio marido, os próprios afazeres. Nós somos passado para ela. Não fale assim. Ela é minha filha. Sua filha cresceu faz tempo. E sabe de uma coisa? Ela só quer uma coisa de você: o apartamento. Ela está esperando a gente envelhecer para ficar com tudo. Já ouvi histórias assim no trabalho. Os rapazes contam como os filhos depois tomam os apartamentos." Vera não discutia. Não porque acreditasse, mas porque Sérgio dizia aquilo com tanta segurança, tanta calma, com aquele ar de quem simplesmente quer proteger, que contestar parecia tolice. Afinal, ele não gritava, não proibia, apenas explicava. E Vera foi, aos poucos, tomando a explicação dele como verdade. Sérgio surgira na vida dela havia 7 anos. Vera já estava sozinha naquela época. O primeiro marido, pai de Ana, morrera quando a filha tinha 14 anos. Um câncer rápido e implacável o levou em 6 meses. Vera criara Ana sozinha. Trabalhava na biblioteca municipal, dava aulas particulares, sustentava o apartamento, a filha e a própria vida quieta e discreta. Quando Ana passou no vestibular em outra cidade e foi embora, Vera ficou no apartamento vazio com a sensação de que tudo aquilo para o qual havia vivido tinha partido junto com a filha. Sérgio era diretor de uma pequena empresa de fornecimento de materiais de construção. Eles se conheceram por amigos em comum, no aniversário de uma vizinha. Ele era atencioso, sorridente, sabia falar de um jeito que dava vontade de ouvir. Vera tinha 52 anos naquela época e havia muito tempo deixara de esperar algo da vida para si mesma. E então vieram as flores, a atenção, os jantares. Ele ligava toda noite, aparecia com compras, consertou a torneira da cozinha que pingava havia 3 anos. Vera se acostumou, depois se apegou, depois aceitou o pedido. Ana veio ao casamento, foi educada, mas reservada. Não disse nada contra.
Só à noite, quando os convidados foram embora e elas ficaram sozinhas na cozinha, perguntou baixinho: Mãe, você tem certeza? Você o conhece bem? Aninha: Sou uma adulta. Ele é bom, atencioso, só que... Não sei explicar. É como se estivesse vendendo alguma coisa. Vera ficou ofendida naquela hora. Não muito, mas ficou. Pareceu-lhe que a filha não queria que a mãe fosse feliz. E Sérgio, depois que Ana foi embora, disse como quem não quer nada: Viu? Ela não fica feliz por você. Seria melhor para ela que você ficasse sozinha, esperando ela se dignar a ligar. E Vera concordou com um aceno de cabeça, porque era mais fácil assim. O primeiro ano de casamento foi razoável. Sérgio mantinha a casa, levava Vera ao teatro, dava perfumes de presente no aniversário. Na frente dos outros era impecável. Abraçava a esposa pelo ombro, chamava-a de minha Verinha. Contava aos conhecidos que finalmente encontrara a felicidade. Com Ana nos encontros era cordial. Perguntava sobre os estudos, oferecia ajuda financeira, fazia piadas. Mas em casa, quando a porta se fechava e a máscara não era mais necessária, o tom mudava. Você mandou R$ 500 para ela de novo? Vera, ela trabalha, o marido dela trabalha. Por que você está sustentando eles? Sérgio, ela pediu. A máquina de lavar quebrou. Sempre tem alguma coisa quebrando. Sabe de uma coisa? Não estou te mandando nada, mas pense bem. A gente não é milionário. A empresa está passando por um momento difícil e você joga dinheiro fora. Vera foi reduzindo os valores. Depois parou de mandar sem motivo. Depois passou a ter vergonha de ligar para a filha, porque cada conversa com Ana terminava com o desagrado silencioso de Sérgio. Ele não fazia cenas, apenas suspirava ou fazia comentários no jantar, ou dizia algo como: sua filha ligou de novo. Quer dizer que precisa de alguma coisa de novo. E Vera começava a sentir culpa, embora não soubesse explicar bem por quê. E então a ligação com Ana começou a se romper de verdade. Mensagens ficavam sem resposta. Ligações iam para o vazio. Certa vez, Vera discou para a filha 4 vezes num único dia e não conseguiu falar nenhuma. À noite chegou uma mensagem curta: Mãe, estou ocupada, a gente fala depois. E pronto. Depois, nada. Sérgio sentou ao lado de Vera no sofá, abraçou-a pelos ombros e disse: Eu sei que dói, mas eu avisei. Ela te cortou. Ela tem a família dela agora, e você não é mais necessária para ela. Aceite isso, Verinha. Estou com você. Não vou a lugar nenhum. E Vera chorou no ombro dele, sem imaginar que estava abraçando o homem que havia roubado a filha dela. O tempo passou. Vera aprendeu a viver com aquela ferida. Não a curou. Apenas se acostumou com a dor, como se acostuma com uma doença crônica. A foto de Ana ficava sobre a cômoda no quarto, e Vera às vezes a olhava à noite, lembrando como a filha chegava correndo da rua com os joelhos esfolados, como elas assavam bolo de laranja juntas nos fins de semana, como Ana lia em voz alta as redações da escola, sentada num banquinho da cozinha com as pernas balançando. Onde havia ido parar aquela menina? Será que de fato cresceu e foi embora sem olhar para trás? Mas havia uma semana, algo mudou. Vera estava arrumando o armário e encontrou um álbum antigo com fotos da infância de Ana. O primeiro dentinho, o primeiro dia de aula, o primeiro boneco de pano que fizeram juntas. Vera folheou as páginas e de repente percebeu que não aguentava mais. Não conseguia mais ficar sentada esperando a filha ligar primeiro. Ela era a mãe e ela mesma iria até lá. A decisão foi difícil de tomar. Vera passou 3 dias andando pelo apartamento, ensaiando mentalmente o que diria à filha. Depois foi ao shopping e demorou muito escolhendo um presente para a neta. Ficou com um coelho de pelúcia de orelhas compridas e um vestidinhos de crochê com florinhas. A vendedora embrulhou tudo num saco de presente com fitas cor-de-rosa, e Vera voltou para casa abraçando o pacote ao peito como se já fosse a netinha. A Sérgio, ela disse com cautela no jantar: Sérgio, quero ir ver a Ana. Tentar conversar. Ele não levantou os olhos do prato,
Ficou calado um momento, depois deu de ombros. Lá você. Só não se surpreenda se ela não te deixar entrar. Você não era necessária para ela há 2 anos. Por que de repente vai ser agora? Talvez eu mesma tenha culpa. Talvez devesse ter ido antes. Você não tem culpa, Vera. É ela assim. Mas vá, já que decidiu. Só não chore depois. Ele voltou ao prato e Vera sentiu que algo se contraía por dentro. Não pelas palavras dele, pela indiferença. Ele estava completamente alheio. Não se preocupava, não tentava dissuadi-la. Simplesmente afastou-a como se afasta uma mosca. De manhã, Vera acordou cedo. Sérgio já não dormia. Estava na cozinha tomando café e passando os olhos no celular. Usava uma camisa passada, calça bem arrumada. Não a roupa do dia a dia, mas uma roupa social elegante. "Para onde você vai tão elegante?" perguntou Vera, servindo chá. "Eu já falei. Aniversário da empresa. 10 anos. O restaurante Cais, à beira do rio, a partir das 6 da tarde. Festa fechada, parceiros, brindes, tudo como manda o figurino. Volto tarde, não me espere. Posso ir também? Para parabenizá-lo?" "Verinha, isso é uma confraternização de negócios. Lá são pessoas de empresa, conversa sobre contratos, essas coisas chatas. Você não vai se sentir bem, vai até a Ana e não se preocupa." Ele terminou o café, deu um beijo no alto da cabeça dela e foi embora. Disse que até à noite estaria no escritório preparando o salão e recebendo os convidados que chegassem mais cedo. Vera o acompanhou com o olhar da janela, depois verificou a mala, o presente, o álbum com fotos, a carteira, o documento, o celular. Tudo no lugar. Abotoou o casaco, ergueu a gola e saiu. No terminal rodoviário havia pouca gente. A chuva que começara durante a noite se transformara numa tempestade de verdade até a manhã. Vera estava sentada numa cadeira de plástico na sala de espera, aquecendo as mãos em torno de um copinho de papelão com café da máquina. O café era ruim, doce demais, morno, mas ela bebia em goles pequenos para ter algo para fazer com as mãos. Ao lado, uma mulher de blusa de frio discutia com alguém da família ao telefone. E perto da janela, um senhor de boné cochilava com a cabeça apoiada na própria mala. O anúncio soou às 10 para as 10. Viagem cancelada por causa das condições da estrada. Próxima saída amanhã, sujeita à liberação da pista. Vera ouvia a voz monótona de mulher no alto-falante e sentia a esperança que havia juntado migalha por migalha ao longo de uma semana inteira se desintegrar. Ela saiu para a praça em frente ao terminal. A chuva batia no rosto, o vento entrava pela gola do casaco. A mala com o presente pesava no ombro. Voltar para casa parecia insuportável. Sentar na cozinha, desembrulhar o coelhinho de orelhas compridas, guardar o álbum de volta no armário e esperar outra vez. Esperar o quê? O próximo acesso de coragem, que talvez não viesse. Vera tirou o celular e olhou para o horário. Eram 10h30. O dia inteiro pela frente, e não havia para onde ir. Rolou os contatos, parou no nome de Ana. O dedo ficou suspenso sobre o botão de chamada, mas Vera guardou o celular. Não, ligar não adiantava. Se fosse ligar, precisava olhar nos olhos, precisava estar por perto, precisava mostrar que havia chegado. Por telefone era fácil demais desligar. As horas se arrastavam de forma penosa. Vera perambulou pelas lojas do terminal, tomou mais um copinho de café, ficou sentada na farmácia numa cadeira de espera, folheando uma revista velha de receitas. Ao meio-dia, a tempestade não havia amainado, e na cabeça não restava nada além de cansaço e uma angústia surda e latejante. Voltar para o apartamento vazio, onde até a noite não haveria ninguém, ela ainda não conseguia se obrigar a fazer. E foi então que se lembrou. A festa da empresa no cais, à beira do rio. Sérgio dissera que era a partir das 6, mas havia saído de manhã para preparar o salão. Ou seja, por volta do meio-dia, já devia haver alguém lá. Talvez o próprio Sérgio. Vera pensou, passar um pouco, sentar num lugar quente, parabenizar o marido, tomar uma xícara de chá. Não para a festa propriamente dita, apenas dar uma passada
esperar a tempestade passar entre pessoas e não sozinha entre quatro paredes. Talvez Sérgio até ficasse contente, ou ao menos não ficasse bravo. O táxi a levou em 15 minutos. O restaurante Cais ficava à beira do rio. Um prédio de 2 andares com varanda de madeira, agora encharcada pela chuva. Vera se aproximou da entrada principal, mas as portas de vidro estavam trancadas, e nelas havia um aviso: entrada pelo pátio lateral, obras em andamento. Ela contornou o prédio, escorregando no caminho sem cobertura, e encontrou uma porta lateral. Por ela dava acesso à cozinha, grande, quente, com cheiro de cebola frita e temperos. Os cozinheiros já preparavam o banquete da noite. Sobre as mesas havia bandejas com frios. No forno, algo chiava. Um cozinheiro de chapéu branco olhou para ela com surpresa. À procura de quem? Sou esposa do Sérgio. Ele está aqui desde cedo preparando o salão para o aniversário da empresa. Posso passar? Ele está no salão pequeno, pelo corredor. Segunda porta à direita. Ele está lá com alguém conversando sobre alguma coisa. Vera acenou com a cabeça e foi pelo corredor estreito de serviço. Cheirava a comida e a produto de limpeza. No chão havia um tapete de borracha. Ao longo das paredes engradados com garrafas. Mais adiante, pelo corredor, funcionários montavam mesas. Ouvia-se o barulho de louças e vozes abafadas. A segunda porta à direita estava entreaberta. Vera já estendera a mão para empurrá-la, mas se paralisou. De dentro veio a voz de Sérgio. Não a voz festiva, não a voz organizadora, mas outra. Baixa, profissional, com uma pontada de ironia. Não, ela foi embora. Pegou o ônibus de manhã para ir à filha. Volta só à noite, se é que volta. Então temos tempo de sobra. Uma voz feminina, suave, respondeu com calma. E se voltar mais cedo? Não vai voltar. Ela ficou 2 anos sem falar com a Ana. São conversas para o dia todo. Se a filha deixar ela entrar. Eu passei anos explicando a ela que a filha a abandonou. Ela mesma já acredita nisso. Vera recuou a mão da porta. Os dedos tremiam, não de frio, mas de algo diferente, a sensação de que o chão sob seus pés havia se tornado movediço. Ela se encostou à parede do corredor e parou de respirar. Do outro lado da porta houve silêncio por alguns segundos. Só o tinido de uma colherinha na borda de uma xícara. Depois, Sérgio voltou a falar, e Vera o ouviu afastar a cadeira como quem se acomoda melhor. Inga, você está nervosa à toa. Tudo está seguindo o plano. A Vera não vai a lugar nenhum. Em 7 anos ela nunca duvidou de nada. Nunca. Porque eu fiz tudo com cuidado. Com cuidado, quer dizer sem deixar ponta solta. E a sua Ana quase chegou lá 2 vezes. 2 vezes. E nos 2 casos eu fechei tudo. A primeira foi quando ela foi vasculhar os extratos bancários, lembra? Eu disse a Vera que a Ana havia tentado abrir um cartão de crédito no nome dela sem autorização. Vera quase arrancou a cabeça da filha pelo telefone. Até eu precisei ligar. Ela mesma escreveu uma coisa para a Ana que a filha ficou 1 mês sem dar sinal de vida. E a segunda? A segunda foi quando a Ana apareceu sem avisar e me pegou com os documentos. Lembra que eu te liguei? Ela viu os extratos e começou a fazer perguntas. Mas eu expliquei que eram papéis de trabalho, que a Vera estava por dentro, que a gente conduz um negócio junto. E depois disse à Vera que a Ana estava vasculhando nossos documentos, querendo saber o quanto a gente tinha nas contas. Vera ficou perturbada, mas acreditou, porque a essa altura ela já estava acostumada a pensar que a filha era interesseira e estranha. Vera ficou parada no corredor, apertando a mala contra o abdômen. O coelho macio de orelhas compridas premia suas costelas por dentro do pacote. Ela ouvia cada palavra, e cada palavra era como um golpe, não cortante, não ensurdecedor, mas embotado, opressivo, daqueles que escurecem a visão e dão vontade de sentar no chão. A voz de Inga. Agora Vera a reconheceu. Era Inga, a contadora da empresa, uma mulher magra de cabelo curto, que certa vez fora à casa deles na virada do ano e dera uma caixa de bombons de presente para Vera. A voz de Inga soava objetiva, sem sombra de compaixão.
Tudo bem, com a Ana você se virou. Mas agora o problema é outro. Os papéis precisam ser assinados até o fim do mês, caso a Vera puxe o fio ou comece a fazer perguntas. Não vai começar. Ela nunca lê o que assina. Eu digo, isso é seguro, isso é para a casa, isso é da Receita Federal. E ela assina. Em 7 anos ela assinou tanta coisa que não se lembra nem da metade. Mas esse contrato não é seguro. É um aporte de investimento na empresa. 200 mil. Se ela ler, não vai ler. Eu digo que é um investimento familiar, que o dinheiro volta com juros em 1 ano. Ela vai acenar com a cabeça e assinar. Daqui a 6 meses a empresa vai à falência. Falência no papel. E todas as dívidas ficam com ela. E o dinheiro já vai estar com a gente. Com a gente, quer dizer quanto para mim? Igual ao de sempre. 30% pelas transações e pelo silêncio. Inga ficou calada um momento, depois disse, tudo bem, mas preciso que esteja tudo limpo. As designações dos pagamentos eu vou descrever como despesas operacionais. Já existem 3 contratos que posso retroagir. Vera parou de ouvir os números. Ela havia entendido o essencial, e esse essencial não era sobre dinheiro. O dinheiro era assustador, mas secundário. O essencial era outra coisa. Ela não havia perdido a filha. Haviam roubado a filha dela. Vera cobriu a boca com a palma da mão e fechou os olhos. Diante dela, como num rebobinar, passaram os últimos 2 anos, as mensagens que havia mandado a Ana e para as quais, supostamente, não recebia resposta. Ana certamente respondia. Escrevia, ligava, tentava se fazer ouvir. E Sérgio apagava as respostas antes que Vera as visse. O presente que Vera enviara para a netinha no primeiro aniversário, uma encomenda com um macacão infantil e um chocalho. Ana nunca agradecera, e Vera havia concluído que a filha não se importava. Mas a encomenda havia chegado. Ela se lembrou de uma noite, 1 ano e meio atrás. Vera havia deixado o celular na cozinha e ido tomar banho. Quando voltou, Sérgio estava no lugar de sempre, assistindo televisão. O celular estava onde ela o havia deixado. Mas na manhã seguinte, Vera notou que a última mensagem de Ana na conversa era de 2 semanas atrás. Ela havia pensado que a filha simplesmente não escrevia, mas agora entendia. Sérgio apagava as mensagens recebidas e as cartas. Ana enviava cartas, de papel, comuns. Vera havia mencionado isso certa vez, numa conversa com uma vizinha, comentando que a filha nem ao menos escrevia. Mas talvez as cartas estivessem lá na caixa de correio e Sérgio as recolhesse toda manhã. Você não precisa descer as escadas, o joelho está ruim, eu mesmo pego. Gentileza, atenção e os presentes. Certa vez, Vera encontrara na garagem um saco de loja infantil, cor-de-rosa, com logomarca. Perguntou a Sérgio, ele dispensou com um gesto. É para a filhinha de um colega, esqueci de entregar. Vera não perguntou mais nada. Quantos outros sacos desses havia na garagem? Do outro lado da porta, Sérgio deu uma risada baixa, satisfeita. Sabe qual é o mais engraçado, Inga? Vera até hoje pensa que eu amava a Ana, que me esforçava, que sofria quando a filha parou de aparecer. Mas eu não sofria. Era conveniente para mim. Bom, você representava bem diante dos outros. No aniversário da Vera, você fez um brinde tão bonito sobre família, sobre a filha, sobre como somos uma só família. Eu quase acreditei. Deformação profissional. 7 anos vendendo material de construção te ensinam a vender qualquer coisa. Vera ouviu Inga dar um riso. Depois, o farfalhar de papéis. Bom, voltando ao assunto. Os documentos eu preparo até quarta-feira. Você leva a Vera ao cartório? Ela assina. O importante é que antes disso ela não se encontre com a Ana. Se a mocinha meter o nariz e começar a fazer perguntas, tudo pode desmoronar. Não vai se encontrar, não há como. A Vera foi até lá, mas não vai adiantar. A Ana pode até deixá-la entrar, mas não vai querer conversar. Eu me encarreguei disso. A última coisa que a filha recebeu da mãe foi uma mensagem onde a Vera supostamente escreveu que se envergonha da família dela e não quer conhecer a neta. Eu mesmo mandei do celular dela enquanto ela dormia. Depois disso, não se perdoa.
E se reconciliar? As mulheres são imprevisíveis. Não vai reconciliar. Tem tanta mágoa acumulada em 2 anos que não se resolve em um dia. E mesmo que a Vera comece a desconfiar de alguma coisa, em quem ela vai acreditar? Na filha que ficou 2 anos calada ou no marido que está do lado há 7 anos? A Vera vai voltar à noite toda perturbada e eu vou dizer: viu só, eu avisei. Ela vai chorar e se acalmar. Ela sempre se acalma. Silêncio. Depois Inga disse baixinho: você é uma pessoa dura, Sérgio. Sou prático. São coisas diferentes. Vera ficou atrás da porta sentindo as lágrimas escorrer pelo rosto. Quentes, lentas, silenciosas. Não soluçava, não tremia. O corpo parecia entorpecido e as lágrimas corriam sozinhas, como água de uma torneira esquecida aberta. Ela imaginou Ana lendo aquela mensagem. A mãe se envergonha da família dela. A filha que havia apertado a recém-nascida nos braços e lido palavras que a mãe jamais escreveu. O que ela sentiu? O que pensou? Quantas noites sem dormir tentando entender o que havia feito de errado, porque a mãe a havia tratado assim. Vera enfiou a mão no bolso do casaco e encontrou o celular. Os dedos agiram antes que o pensamento se formasse. Ela desbloqueou a tela, encontrou o gravador e apertou o botão de gravação. O pequeno círculo vermelho começou a piscar na tela. Vera pressionou o celular contra o peito, bem perto da porta, e ficou imóvel. Do outro lado, Sérgio continuava falando. Agora havia passado a detalhes, valores, números de contas, datas. Inga esclarecia, perguntava, anotava. Vera não entendia metade do que discutiam. Uns contratos fictícios, alguns pagamentos por interposta pessoa. Mas não precisava entender. Precisava que o celular gravasse. Os minutos se arrastavam. Do salão grande, mais adiante pelo corredor, vinham batidas de louça, vozes de garçons, tilintar de taças sendo posicionadas nas mesas. Até a noite ainda faltavam algumas horas, e os funcionários preparavam tudo para a festa. Vera pensou que à noite chegaria ali gente que considerava Sérgio um homem de bem, um diretor bem-sucedido, um bom chefe de família. Ergueriam taças pelos 10 anos da empresa. E não saberiam que a empresa era uma fachada por trás da qual o marido dela enganara a esposa durante anos. Sérgio tornou a falar, e em sua voz surgiu uma nota que Vera já havia ouvido antes de passagem, nos momentos em que ele achava que ela não prestava atenção. Uma nota de desprezo. O principal problema da Vera é um só. Ela é bondosa. Bondosa até a ingenuidade. Diz a ela que o céu é verde e ela acredita se você disser com a cara certa. Eu digo há 7 anos que a filha não a ama, e ela chora e concorda toda vez. Nunca verificou. Nunca ligou para Ana para perguntar diretamente: filha, o que está acontecendo? Porque tem medo de ouvir a resposta. E eu me aproveito disso. E se ela tivesse ligado, aí teria desmoronado tudo? Mas ela não vai ligar. Não é do feitio dela. Ela vai ficar sentada e aguentando até eu dizer que pode parar. Inga respondeu algo, mas Vera já não ouvia. Ela recolheu o celular no bolso, sem parar a gravação, e devagar, tentando não bater os saltos no piso frio, voltou pelo corredor. Passou pelos engradados de garrafas, pelo tapete de borracha, pela cozinha onde o cozinheiro picava cheiro verde sem levantar a cabeça, e saiu pela porta lateral para a rua. A chuva continuava caindo, o vento a arremessava em rajadas, mas Vera não sentia frio. Estava parada no caminho encharcado, abraçando a mala com o coelho e o álbum, olhando para a frente com um olhar vazio e imóvel. 7 anos. 7 anos viveu com um homem que dizia as palavras certas na sua presença, afagava sua cabeça, chamava-a de Verinha, e pelas costas destruía a única coisa que ela tinha. Não o dinheiro. O dinheiro era bobagem. Ele destruía o vínculo dela com a filha. Ele foi cortando Ana de forma tão metódica quanto cortava pão no jantar, com movimentos uniformes e cuidadosos, sem pressa. E o mais assustador não era que ele fazia isso. O mais assustador era que ela deixava. Não sabia, mas deixava.
porque era mais cômodo acreditar no marido do que fazer perguntas, porque era mais fácil concordar que a filha era ingrata do que admitir que o marido mentia. Vera tirou o celular e parou a gravação. O arquivo havia sido salvo. 23 minutos. Ela verificou. A voz de Sérgio estava nítida, a de Inga mais baixa, mas compreensível. Era suficiente. Ela ergueu o braço para chamar um táxi e reparou que a mão não tremia. Por dentro, estava vazia. Não de dor, não de medo, mas vazia mesmo, como um cômodo de onde retiraram todos os móveis. A dor viria depois, o medo também. Mas agora, neste minuto, Vera sentia apenas uma coisa: clareza. Aquela clareza cristalina e fria que vem quando não é mais possível se enganar. O táxi chegou em 7 minutos. Vera sentou no banco de trás, deu o endereço, o seu, o de casa, e recostou-se no encosto. O motorista, um rapaz jovem com boné, olhou para ela pelo espelho retrovisor e perguntou: "A senhora não está bem? Está muito pálida." "Não, obrigada, está tudo certo." Ela virou-se para a janela. Lá fora desfilavam ruas molhadas pela chuva, pedestres com guarda-chuvas, carros com os faróis acesos. Um dia comum de temporal, uma cidade comum, pessoas comuns, vida comum. E dentro de Vera, tudo havia desabado. Ela pegou o celular e abriu os contatos. O dedo pairou sobre o nome de Ana. Ligar agora do táxi, com as bochechas molhadas de lágrimas, com o tremor na voz que não se esconde. Ou esperar, se acalmar, se preparar. Vera se lembrou das palavras de Sérgio. Ela não vai ligar. Não é do feitio dela. Ela vai ficar sentada e aguentando. O dedo pressionou a chamada. Os sinais foram longos. 1, 2, 3, 5. Vera os contava e sentia que a cada chamada sem resposta, algo dentro dela se contraía ainda mais. 8º sinal. 9. Vera estava prestes a desligar quando a linha foi atendida. "Alô?" A voz de Ana. Seca, desconfiada, distante. "Ana, filhinha." Pausa. Longa, pesada. "Mãe, o que aconteceu?" "Filhinha, eu soube de tudo. Só não desligue, por favor. Por favor, não desligue." Ana ficou quieta. Vera ouvia a respiração dela na linha, irregular, curta, como se a filha estivesse tentando respirar e não conseguisse expirar. "Mãe, se for de novo, se você for dizer outra vez que eu..." "Não. Não, Aninha. Me escuta. Não quero dizer nada disso. Quero perguntar. Só me responda com honestidade, por favor. Você me escreveu? Nesses 2 anos você me mandou mensagens, ligou, enviou fotos?" Nova pausa. Depois a voz de Ana mudou. Nela apareceu algo frágil, partido, como numa criança punida injustamente. "Mãe, você está falando sério? Eu te escrevia. Tantas vezes que parei de contar. Mandava fotos da Maísa. Te convidei para o aniversário dela. Pedi que você ao menos respondesse. E nada. Silêncio. Semanas, meses. E depois chegou uma mensagem sua." Ana hesitou. "Você escreveu que se envergonhava da minha família, que o Rodrigo era um fracassado, que eu me desperdicei nas fraldas. Depois disso eu parei de tentar." "Você se lembra dessa mensagem?" Vera fechou os olhos. O táxi sacudiu numa curva e ela se agarrou à maçaneta da porta. "Eu não escrevi isso, Ana. Juro que nunca escrevi nada parecido. Foi ele. Foi o Sérgio. Ele pegava meu celular quando eu dormia, quando ia ao banheiro, quando o deixava na cozinha. Ele apagava as suas mensagens e escrevia para você em meu nome. Mãe, espera, me deixa falar. Hoje eu devia ter ido a você. Comprei passagem no ônibus, fiz a mala. O presente para a Maísa. O ônibus foi cancelado por causa da chuva. Fui ao restaurante onde o Sérgio tinha a festa da empresa. Entrei pela cozinha e ouvi ele conversando com a Inga, a contadora. Ele contou tudo, como nos separou, como apagava as mensagens, como interceptava as cartas, como escondia os presentes. Ele ria, Ana. Ele ficou ali rindo e dizendo que eu era estúpida demais para desconfiar de alguma coisa. O silêncio na linha se tornou outro, não hostil, mas atordoado.
Vera ouvia, em algum ponto ao fundo, um choro fino de criança. Devia ser Maísa. E Ana maquinalmente sussurrou para alguém. Quietinha, meu sol, quietinha. Mãe, você gravou? Sim, 23 minutos. Cada palavra. Ana expirou longamente, com um tremor. Eu sabia. Meu Deus, mãe, eu sabia que algo estava errado. Eu sentia, eu dizia ao Rodrigo. Mamãe não podia ter mudado assim, não podia ter se tornado assim. Ela não é esse tipo de pessoa. Mas depois chegava mais uma mensagem sua, fria, estranha. E eu pensava, será que estou errada? Será que ela de fato não quer nos conhecer? Ele me dizia a mesma coisa sobre você toda noite. Sentava na minha frente e explicava como você era ingrata, que você só queria o apartamento, que você me havia abandonado. Mãe, eu te mandei uma encomenda no seu aniversário. Luvas de crochê que eu mesma fiz e uma moldura para foto com a Maísa. Você não respondeu. Concluí que você havia jogado fora. Vera se lembrou. Sérgio descia todos os dias para buscar a correspondência. Você não precisa descer as escadas. O joelho está ruim. Eu mesmo pego. Gentileza. Atenção. 7 anos de atenção por trás da qual se escondia o cálculo. Não recebia a encomenda, filhinha. Nem as luvas, nem a moldura, nada. Ele tirava tudo da caixa de correio e escondia. Hoje eu ouvi ele dizer para a Inga que os presentes estavam na garagem. Na garagem? A voz de Ana se partiu. Os meus presentes para você estão na garagem dele? Vou verificar. Quando voltar para casa, vou verificar. O táxi parou diante do prédio. O motorista se virou. Chegamos. Vera acenou, tirou a carteira, pagou, desceu sem interromper a ligação, entrou no prédio e sentou no banco do térreo. Subir ao apartamento ela não queria. Sérgio não estava, mas o próprio espaço que ela havia dividido com ele por 7 anos parecia agora envenenado. Ana, me escuta. Não sei o que ele conseguiu assinar em meu nome. Eu assinava os papéis que ele trazia, dizia, seguro declaração de imposto para a casa. Eu não lia. Nunca me ocorreu verificar. Mãe, você precisa de um advogado. Com urgência. Eu sei. Mas primeiro quero entender quanto mais eu não sei. Ele falava hoje com a Inga sobre um depósito familiar. 200 mil. Ele quer que eu assine esta semana, e depois a empresa vai à falência e as dívidas ficam comigo. Não assine nada, está ouvindo? Nada. Nem um único papel. E vem pra cá. Amanhã, assim que liberarem as estradas, pegue o ônibus e venha. Eu e o Rodrigo conversamos com você sobre tudo. Ele tem um advogado conhecido, sério, que lida com esses casos. Vera estava sentada no banco do corredor, ouvindo a voz da filha e sentindo que algo que se havia pedrado por dentro ao longo de 2 anos de silêncio começava lentamente a descongelar. Não alegria. Para alegria era cedo demais. Não alívio. Para alívio era doloroso demais. Mas algo parecido com esperança. Fino, frágil, como a primeira gota de sol depois de uma longa tempestade. Mas estava lá. Mãe, você ainda está aqui? Aqui, filhinha. Estou aqui. A Maísa acabou de acordar. Você quer que eu ligue o vídeo para você vê-la? Vera olhou para a tela do celular. Carga. 41%. Suficiente. Liga. A tela piscou, e nela apareceu o rosto de Ana. Cansado, lacrimejante, mas vivo. E ao fundo, no tapetinho de atividades, estava sentada uma menina pequena de blusinha rosa, com ursinhos bordados. Ela segurava uma colher de plástico e batia concentrada numa panelinha virada de cabeça para baixo. Cabelinhos cacheados, bochechas redondas, o narizinho de Vera, aquele mesmo levemente arrebitado, por causa do qual Vera era chamada de narizinho na escola. É a Maísa, murmurou Vera. É a Maísa, sua netinha, que está te esperando. A menina ergueu a cabeça, viu o celular e sorriu. Largo, mostrando os 4 dentinhos. Depois estendeu a colher para a tela e disse algo ininteligível, que soava como vó. Vera pressionou o celular aos lábios e chorou. Não como havia chorado no corredor do restaurante, em silêncio e entorpecida,
mas de verdade, em voz alta, sem se envergonhar nem do corredor, nem do eco, nem da vizinha do segundo andar, que naquele exato momento descia com o lixo e parou no patamar sem saber se passava ou não. Vera passou a noite quase sem dormir. Deitada no seu lado da cama, ouvia Sérgio respirar serenamente ao lado e olhava para o teto. Ele voltara da festa tarde, por volta das 11, cheirando a uísque e a colônia cara. Espreitou a cozinha, onde Vera estava sentada com uma xícara de chá frio, e perguntou com naturalidade: "Você está em casa?" Parou na soleira da cozinha, ligeiramente franzido. "Achei que você estivesse na casa da Ana. O ônibus foi cancelado por causa da chuva." "Não fui. Viu só, quer dizer, não era para ser. Eu te disse, não se agite. Se precisar, vai na semana que vem." "Embora, para ser franco, não vejo sentido. A Ana não vai nem abrir a porta." Vera acenou sem levantar os olhos. A colherinha estava no pires, e Vera examinava com atenção o próprio reflexo na superfície convexa, deformado, invertido, estranho. Sérgio ficou um tempo na soleira, desejou boa noite e foi para o quarto. Ela esperou que ele dormisse e levantou silenciosamente. Descalça, foi até o corredor, tirou o celular do bolso do casaco e verificou a gravação. O arquivo estava no lugar, 23 minutos e 14 segundos. Ela fez uma cópia na nuvem. Depois mandou para Ana pelo aplicativo de mensagens. Pensou um pouco e mandou outra vez para o próprio e-mail reserva, que havia criado 2 anos atrás para comunicados da biblioteca e sobre o qual Sérgio não sabia. 3 cópias, em 3 lugares diferentes. Isso ele não apagaria mais. Depois Vera foi até o quartinho de despejo, onde ficava um cofre pequeno com documentos. A combinação ela sabia. Era a data do casamento deles. Abriu, tirou a pasta. Dentro havia contratos, recibos, apólices de seguro. Vera folheou os papéis, relendo cada linha, e com cada folha percebia que os estava vendo pela primeira vez, embora em muitos deles constasse a própria assinatura. Um contrato de crédito de 120 mil, assinado 1 ano e meio atrás. Um contrato de fiança pelas obrigações da empresa. Mais um crédito de 80 mil para a reforma, mas reforma nenhuma havia sido feita. Vera fotografou cada documento, fechou o cofre e voltou para a cama. De manhã, Sérgio saiu mais cedo do que o habitual. Deu um beijo na bochecha de Vera. Disse que a noite chegaria tarde. Afazeres depois do aniversário, precisava despedir os parceiros. Vera acenou com a cabeça, sorriu, desejou-lhe um bom dia. A porta se fechou e ela ficou no corredor ouvindo os passos dele se apagarem pela escada, contando até 30. Ao chegar em 30, expirou, tirou o celular e ligou para Ana. "Mãe, já organizei tudo. O Rodrigo acertou com o advogado, o Dr. Marcelo. Hoje ele está livre depois das 2. Você pode vir?" As estradas foram liberadas. O Rodrigo verificou. "Ônibus há desde as 9. Mãe, vem. A gente vai te esperar na rodoviária." Vera se arrumou em 15 minutos. Colocou na mala a pasta com as fotos dos documentos, o celular com a gravação, o documento, o presente para Maísa, o coelhinho de orelhas compridas, também levou. Antes de sair, parou diante do espelho no corredor. Via uma mulher de 59 anos, com olheiras fundas e lábios cerrados. Vera endireitou a gola do casaco, ergueu o queixo e saiu. Na rodoviária havia muito movimento. O represamento de ontem estava se desfazendo. Todos os que ficaram presos por causa da tempestade se precipitavam às bilheterias. Vera comprou a passagem e sentou no ônibus junto à janela. Lá fora desfilava a cidade, lavada pela chuva, limpa e clara sob o sol da manhã. A viagem levou 2 horas e meia. Vera não dormiu nem leu. Ficou sentada olhando as árvores piscar ao longo da estrada e pensando que por essa mesma estrada poderia ter passado 2 anos atrás. 1 ano atrás. 6 meses atrás. Poderia ter ido em qualquer momento, mas não foi, porque acreditou no homem que lhe dizia: "Não precisa, não se desgaste, ela não está esperando por você." Ana estava na praça da rodoviária com um casaco azul escuro, sem chapéu,
com o nariz vermelho de frio. Ao lado se agitava Rodrigo, alto, magro, de óculos, segurando um carrinho de bebê com uma mão. No carrinho, embrulhada num macacão rosa, estava Maísa, roendo concentrada uma luva. Vera desceu do ônibus e parou a 3 passos da filha. Olharam uma para a outra e nenhuma das duas sabia o que dizer. 2 anos de silêncio estavam entre elas, densos, pesados, como uma parede que não se derruba com uma única palavra. Ana parecia mais velha do que Vera se lembrava. Mais delgada no rosto, com uma ruga entre as sobrancelhas que antes não existia. "Mãe", disse Ana e deu um passo à frente. Vera abraçou a filha com força, em silêncio, enterrando o rosto em seu cabelo, que cheirava a shampoo e a ar fresco. Ana envolveu a mãe com os 2 braços e se apertou de tal modo que Vera sentiu a filha tremer, não de frio, mas de tudo que havia se acumulado por 2 anos, e agora buscava saída. Rodrigo delicadamente se virou para ajustar o cobertor no carrinho. Maísa cuspiu a luva e fitou com curiosidade a mulher desconhecida que abraçava a mamãe. No apartamento de Ana era apertado e quente. Um 2 quartos pequeno no 4º andar, com corredor estreito cheio de sapatos e cozinha, onde mal cabia uma mesa redonda para 4. Na geladeira havia ímãs de várias cidades e desenhos infantis, rabiscos com lápis de cor colados com fita adesiva. No peitoril da janela havia vasinhos de flores, e num canto se empilhava uma cadeirinha de alimentação manchada de papinha. Ana sentou a mãe na cozinha, pôs a chaleira e tirou biscoitos do armário. Rodrigo levou Maísa para o quarto. De lá vinham balbucios infantis e o som de um chocalho. "Mãe, mostra os documentos." Vera pôs sobre a mesa as fotos do cofre. Não havia tempo de imprimir. Olharam na tela do celular, ampliando cada folha. Ana folheava em silêncio, e a cada página seu rosto ficava mais tenso. "Esse crédito de 120, Ana apontou o dedo para a tela. "Assinado 1 ano e meio atrás. Mãe, você se lembra de quando assinou?" "Vagamente. Ele disse que era para refinanciamento, que assim seria mais vantajoso. Eu estava sentada na cozinha, ele pôs os papéis, mostrou onde assinar. Eu assinei. E essa fiança pelas obrigações da empresa. Mãe, isso significa que se a empresa dele deixar de pagar alguém, quem vai pagar vai ser você. Com o seu patrimônio, o apartamento." Eu não sabia que estava assinando uma fiança. Ele disse, "Contrato de parceria, formalidade." Ana pôs o celular de lado e esfregou a testa com as 2 mãos. "Mãe, ele estava te esvaziando metodicamente, aos poucos. Créditos, fianças, transferências, tudo em seu nome. Se você tivesse assinado também esse depósito de 200 mil que ele estava preparando, você teria ficado sem nada, com dívidas e sem o apartamento." Às 2 horas, chegou o Dr. Marcelo, um homem baixo, com pouco mais de 40 anos, de paletó cinza e pasta de couro surrada. Sentou-se à mesa da cozinha, aceitou a xícara de chá que Ana lhe serviu e nas 2 horas seguintes, Vera lhe contou tudo. O advogado ouvia em silêncio, fazia anotações num caderno e de vez em quando lançava perguntas breves. Quando exatamente existe alguma cópia? Quem estava presente no momento da assinatura? Quando Vera tocou a gravação do restaurante, ele pediu para ouvir 2 vezes, depois se recostou na cadeira e disse, "Vera, a situação é séria, mas não sem saída. A gravação é um trunfo. Ela não é uma prova absoluta em juízo, mas somada aos documentos e extratos bancários, o quadro fica suficientemente convincente. Os créditos assinados sem real compreensão das condições podem ser contestados. A fiança também. Especialmente se for possível provar que a enganaram quanto à natureza do documento. Mas para isso, é preciso agir rápido e, antes de tudo, impedir que ele transfira o restante do dinheiro. O que precisa ser feito? Primeiro, não assine absolutamente nada. Nada mesmo, até resolvermos tudo. Segundo, preciso dos extratos completos de todas as suas contas bancárias dos últimos 3 anos. Terceiro, quando ele propuser ir ao cartório para assinar esse depósito, você concorda, mas em vez de assinar, providenciaremos para ele um encontro para o qual ele não está preparado. Que encontro?
Você não vai ao cartório sozinha. Você vai com eu e sua filha, e com a gravação do restaurante. Ana olhou para a mãe. Vera olhou para o advogado. Na cozinha tiquetaquava o relógio de parede, redondo com passarinho, que Ana havia comprado no mercado de pulgas e que havia muito não cantava mais. Ele vai gritar, disse Vera baixinho. Ele sempre grita quando algo sai do planejado. Vai me pressionar, vai dizer que eu o traí, que estou destruindo a família. Deixa ele gritar. Ana pôs a mão sobre a palma da mãe. Deixa ele gritar à vontade. Você não está sozinha. Nunca mais vai estar. O Dr. Marcelo terminou o chá, guardou o caderno na pasta e antes de sair disse: Vera, mais uma coisa. Quando voltar para casa, comporte-se como sempre. Não mude nada. Não discuta nada com o marido. Se ele perguntar onde você estava, diga que foi à casa de uma amiga. Precisamos que ele se sinta seguro e ele mesmo a leve ao cartório. É importante. Vera acenou com a cabeça. Ela entendia. Era preciso voltar para casa e sentar de novo à mesa, em frente ao homem que a havia enganado por 7 anos. Sorrir para ele, perguntar como foi o dia, talvez preparar o jantar, representar aquele mesmo papel que ele havia representado diante dela todos aqueles anos. Só que agora, os papéis tinham se invertido. Antes de partir, Vera entrou no quarto das crianças. Maísa estava sentada no berço brincando com um ursinho de pelúcia que Rodrigo havia acabado de pegar da prateleira de cima. Ao ver a avó, ela ergueu os braços e disse o seu vó, que Vera ouvira no dia anterior pela videochamada e que agora soava ao vivo, alto e imperioso. Vera pegou a netinha nos braços. A menina era quentinha, pesadinha, cheirava a creme de bebê e a papinha de leite. Ela logo agarrou Vera pelos cabelos e puxou e depois riu. Sonoro, cristalino, como só riem as crianças pequenas para quem o mundo ainda não se divide em honesto e desonesto. Maísa, é a vovó, disse Ana de trás. A vovó Vera. Ela vai vir te visitar com frequência agora. Vera abraçou a netinha e olhou para a prateleira acima do berço. Ali havia uma moldura com foto de Vera, jovem, com uns 35 anos, segurando a pequena Ana no colo. A foto fora tirada no sítio. No verão, as duas riam. Ana segurava uma flor de campo. Ao lado da moldura havia um envelope fechado, com o endereço de remetente de Ana e o carimbo dos correios de 1 ano atrás. O que é isso? Perguntou Vera. É uma carta que eu te mandei na virada do ano. Voltou. No envelope tem uma anotação. Destinatária recusou o recebimento. Vera pegou o envelope. A letra de Ana, redonda, cuidadosa, do lado da frente, e uma anotação estranha à caneta azul feita por alguém nos correios. Destinatária recusou. Sérgio foi aos correios e recusou a carta da filha para a mãe. Ela guardou o envelope na mala, beijou Maísa na cabeça e a passou para Ana. Vou para casa, preciso esperar ele mesmo marcar a data com o cartório. O Dr. Marcelo disse que pode ser ainda esta semana. Mãe, tome cuidado. Se ele desconfiar de alguma coisa, não vai desconfiar. Ele tem certeza de que não estou por dentro de nada. Ele mesmo disse. Ela nunca vai verificar. Vera saiu do prédio e caminhou até o ponto de ônibus. O asfalto brilhava ainda molhado, o sol estava se pondo, tingindo as poças de laranja. Na mala estava o presente para a netinha, que ela havia esquecido de entregar. Estava ocupada demais, sem tempo para o coelhinho. Tudo bem, ela voltaria em breve e entregaria tudo que estava em dívida. Não os presentes, mas o tempo. 2 anos de tempo roubado que ela pretendia recuperar. Sérgio trouxe o assunto 2 dias depois. Vera estava ao fogão mexendo o caldo. Quando ele entrou na cozinha, pendurou o paletó no encosto da cadeira e anunciou com entusiasmo que havia acertado com o cartório para sexta-feira. Verinha precisa dar uma passada para assinar os papéis. Te falei. Depósito familiar. Investimento na empresa. É vantajoso. Daqui a 1 ano volta com juros. O cartório vai explicar tudo no local. Só leve o documento. Tudo bem, Sérgio. A que horas você passa aqui? Às 10h30.
Vista uma roupa bonita. É um cartório sério. Ele foi se trocar e Vera apagou o fogo debaixo da panela e ligou para Ana. 3 toques. A filha atendeu imediatamente. Sexta-feira. O cartório fica na Rua das Acácias, escritório do Dr. Carvalho. A gente vai estar lá às 10h45. Já aviso o Dr. Marcelo. Mãe, como você está? Bem, estou fazendo caldo. Ana ficou em silêncio. Depois disse baixinho. Segura. Faltam 2 dias. Vera viveu esses 2 dias como o advogado pediu. Fez os cafés da manhã normalmente, assistiu televisão, foi ao mercado comprar mantimentos. Sérgio chegava do trabalho, jantava, contava coisas sobre os parceiros e as entregas, e Vera ouvia, acenava e servia mais comida. Algumas vezes se pegou examinando o rosto dele, tentando enxergar algo verdadeiro, e não encontrava. As mesmas ruguinhas nos cantos dos olhos, o mesmo hábito de esfregar o nariz quando pensava, a mesma voz que por 7 anos lhe dissera boa noite. Tudo familiar e tudo estranho, como uma mobília que você julgava sua, e ela era alugada. Na quinta-feira à noite, Vera desceu à garagem. Sérgio havia saído para um encontro com colegas e prometera não voltar antes das 10. A garagem era abafada, cheirava a graxa e umidade. Vera acendeu a luz, uma lâmpada fraca sob um abajur de lata, e começou a procurar. Uma estante com ferramentas, caixas com peças diversas, pneus velhos num canto. Atrás da estante, encostada na parede, havia uma grande caixa de papelão vedada com fita adesiva. Vera cortou a fita com uma faca de cozinha que havia trazido. Dentro havia sacos. Um saco cor-de-rosa de loja infantil, aquele mesmo que ela havia visto 1 ano atrás e sobre o qual Sérgio dissera: é para a filhinha de um colega. Dentro, um macacão de recém-nascido com etiqueta de preço e um bichinho de pelúcia ainda no celofane. Embaixo, mais um saco com luvas de crochê feitas à mão com um bilhetinho. Mamãezinha, feliz ano novo. Use e não passe frio. Ana. Uma moldura com foto de Maísa de vestidinhos branco e laço na cabeça. Primeiro aniversário. Um cartão com letras tortas. Ana o havia escrito em nome da netinha. Vovó Vera, da Maísa, eu te amo e estou esperando. Vera estava sentada no piso de cimento da garagem, mexendo no conteúdo da caixa, apertando contra o rosto as luvas de crochê feitas pela filha. O fio cheirava a pó e a tempo. 1 ano. 1 ano inteiro essas luvas estiveram ali, a 3 metros do carro com o qual Sérgio ia trabalhar todas as manhãs. Ela fotografou o conteúdo da caixa, cada objeto separado, com o bilhetinho, com as etiquetas, com os carimbos. Depois arrumou tudo de volta, vedou com fita e pôs no lugar. Levantou-se, apagou a luz e subiu para o apartamento. Quando Sérgio chegou às 10h30, Vera já estava na cama com um livro e com voz sonolenta perguntou: como foi o encontro? Bem. Os parceiros estão satisfeitos. Dorme. Amanhã tem que acordar cedo. A sexta-feira amanheceu com sol tímido após os dias de chuva. Vera colocou o vestido cinza escuro, que sempre guardava para ocasiões importantes, penteou o cabelo, passou batom. Sérgio aprovou com um aceno. Está bonita, vamos. Foram em silêncio. Sérgio ouvia rádio, tamborilando os dedos no volante no ritmo da música. Vera olhava pela janela e sentia o coração bater alto e rápido, como antes de uma prova. Na bolsinha estava o celular com a gravação, por precaução, embora o Dr. Marcelo dissesse que tinha uma cópia. O cartório ficava no 2º andar de um prédio de tijolos na parte antiga da cidade. Escada estreita, corrimão de madeira, cheiro de papel e madeira velha. Sérgio subia na frente segurando Vera pelo cotovelo, solícito, cavalheiresco, como sempre havia feito em 7 anos. Esse gesto antes lhe parecia seguro e protetor, agora parecia o de um carcereiro. Ele empurrou a porta do escritório e entrou, e parou. Atrás da mesa do tabelião estava o próprio Dr. Carvalho, um homem roliço com bigode e óculos na ponta do nariz. Numa cadeira junto à parede estava sentada Ana, e num canto, com a pasta sobre o joelho, o Dr. Marcelo.
O rosto de Sérgio mudou em fração de segundo. Vera via isso de lado, pois estava um pouco atrás e o observava de perfil. Primeiro os instantes de incompreensão, como de quem abriu uma porta no quarto errado. Depois, o reconhecimento. Depois a raiva, rápida como um relâmpago logo engolida para dentro. O que é isso? Ele se voltou para Vera. O que é tudo isso? Senta, Sérgio, disse Vera, e passou por ele em direção à mesa. Vera, o que a sua filha está fazendo aqui? Quem é esse homem? Ele acenou em direção ao advogado. Eu te trouxe para assinar papéis, e aqui... Senta, repetiu Vera. E algo em sua voz fez Sérgio calar. A tranquilidade. A voz era baixa e tranquila. Simplesmente nela já não havia o que ele estava acostumado. Não havia submissão. Sérgio sentou pesadamente, fazendo a cadeira ranger, lançando um olhar rápido e cortante para Ana. Ana, se você está se metendo de novo na nossa vida com a minha mãe... Sérgio. O Dr. Marcelo abriu a pasta e tirou alguns documentos. Representa os interesses da sua esposa, Vera. Temos uma série de questões sobre documentos financeiros que Vera assinou ao longo dos últimos anos. Que documentos? São assuntos de família. Não lhe dizem respeito. Vera, diz a ele que você assinou tudo voluntariamente, por sua própria vontade. Ninguém te forçou. Vera ficou em silêncio. Ela olhava para o marido e esperava. O Dr. Marcelo pôs sobre a mesa os extratos bancários impressos. Crédito de 120 mil no nome de Vera. O dinheiro foi transferido para a conta da empresa no mesmo dia. Crédito de 80 mil. O mesmo. Fiança pelas obrigações da empresa assinada por Vera, que, segundo suas declarações, foi induzida a erro quanto à natureza do documento. E, finalmente, o contrato que o senhor pretendia assinar hoje. Aporte de investimento de 200 mil, que, na prática, é mais uma transferência de recursos para uma empresa à beira de uma falência premeditada. Sérgio empalideceu, mas não cedeu. Endireitou-se na cadeira e falou rápido com ímpeto. Isso é ridículo. É minha esposa, é minha família, e tenho o direito de conduzir os negócios da forma que julgo adequada. Vera sabia o que assinou. É adulta. E quanto a trazer essa aqui, ele sacudiu a cabeça na direção de Ana. Isso é baixeza. Ela a vida toda tentou nos separar. E eis... Sérgio, disse Vera. Chega. Ela tirou o celular da bolsinha, encontrou o arquivo e pressionou play. No escritório, soou a voz de Sérgio, baixa, objetiva, com aquela ponta de ironia. O principal problema da Vera é um só. Ela é bondosa. Bondosa até a ingenuidade. Depois, sobre as mensagens apagadas, as cartas interceptadas, os presentes na garagem, a mensagem mandada do celular de Vera adormecida. A mãe se envergonha da família dela. E, por fim, sobre o dinheiro. Os 200 mil, a falência fictícia, os 30% para a Inga. Sérgio ouvia a própria voz e seu rosto se transformava lentamente, como uma fotografia mergulhada no revelador. Primeiro a perplexidade, depois a raiva, depois algo parecido com medo. Ele se virou para Vera, abriu a boca e fechou. O tabelião Dr. Carvalho tirou os óculos, limpou-os com um lenço e disse baixinho. Sérgio, nestas circunstâncias não posso autenticar a transação. Recomendo que o senhor consulte seu próprio advogado. O Dr. Marcelo fechou a pasta. Vera está requerendo a dissolução do casamento. Simultaneamente encaminharemos uma queixa às autoridades policiais por fraude e falsificação de documentos financeiros. As contas bancárias da empresa serão bloqueadas até o final da apuração. Sérgio se levantou. A cadeira deslizou e bateu na parede. Ele ficou parado no meio do escritório. Grande, corpulento, de terno caro, e olhou em silêncio para Vera. Depois, virou o olhar para Ana e disse baixinho com ódio. Foi você. Você que organizou tudo isso? Você sempre se meteu onde não era chamada. Ana não desviou os olhos. Não, Sérgio. Foi você que organizou. 7 anos atrás, quando decidiu que minha mãe era uma carteira conveniente e que eu era um obstáculo. Sérgio saiu batendo a porta. Os passos dele ecoaram pela escada e sumiram. No escritório, ficou o silêncio.
O tabelião guardou os papéis na gaveta. O Dr. Marcelo deu um aperto de mão a Vera e disse que entraria em contato na segunda-feira sobre os detalhes. Ana foi até a mãe e a abraçou. Rápido, forte, encostando a bochecha na dela. 2 semanas depois, chegaram os resultados da apuração. Inga tentou se distanciar, dizendo que apenas seguia ordens e desconhecia a dimensão do esquema. Mas as mensagens, as ordens de pagamento com sua assinatura e as transferências para sua conta pessoal contavam outra história. Ela não era uma contadora casual, nem uma subordinada coagida. Era a pessoa que por 7 anos havia ajudado Sérgio em troca de dinheiro, conhecendo cada número. Sérgio perdeu a empresa. As contas foram bloqueadas, os parceiros se afastaram, e um dos credores entrou com sua própria ação. Ele tentou contato com Vera, ligou, mandou mensagens, uma vez até apareceu na entrada do prédio e ficou lá de baixo olhando para as janelas. Vera não respondia e não abria. O Dr. Marcelo lhe repassava o conteúdo das mensagens. No início vieram ameaças, depois pedidos, depois queixas sobre a saúde. Vera ouvia e ficava em silêncio. Comunicação apenas pelo advogado, como havia prometido. O divórcio foi formalizado rapidamente. Vera ficou com o apartamento, que originalmente era dela, e começou a resolver os créditos. O Dr. Marcelo dizia que o processo seria longo, mas as perspectivas eram boas. O induzimento a erro era comprovável, e a gravação do restaurante se tornou o argumento central. 1 mês depois do divórcio, Vera fez uma mala e foi para a casa da filha. Não por um dia, não por um fim de semana, de vez. Ana a esperou na rodoviária com Maísa no colo. A menina viu a avó, estendeu os bracinhos e disse com segurança, vovó. Não mais com entonação interrogativa, simplesmente constatando um fato. Na primeira noite ficaram sentadas na cozinha, tomando chá com limão e conversando. Não sobre Sérgio, não sobre os processos, não sobre dinheiro, mas sobre tudo o que haviam perdido. Ana contava como Maísa havia aprendido a andar, como Rodrigo havia recebido uma promoção, como elas foram ao sítio no verão, e Maísa tocou a água do riacho pela primeira vez e se pôs a chorar do susto. Vera ouvia, ria e sentia que a cozinha ao redor, apertada com a mesa redonda, a flor no peitoril e o passarinho que não cantava mais, se tornava o lugar mais aconchegante do mundo. Antes de dormir, Vera entrou no quarto das crianças. Maísa já dormia com os bracinhos abertos como uma estrelinha. Vera tirou da mala o coelhinho macio de orelhas compridas e o vestidinhos de crochê com florinhas, o mesmo presente que havia comprado antes da primeira viagem e que foi levando de ida e volta sem conseguir entregar. Pôs o coelho na prateleira ao lado do berço e o vestidinho deixou de lado. Maísa, dormindo, se virou para o lado, mexeu os lábios dormindo, e Vera pensou que de manhã a menina acordaria e o veria logo de cara. Na mesinha de cabeceira do berço estava a moldura com a foto de Maísa de vestidinhos branco e laço na cabeça. O primeiro aniversário, aquela mesma da garagem, Vera a havia trazido consigo, junto com o resto, as luvas de crochê, o macacão, o chocalho, o cartão. Tudo que Sérgio havia escondido dela durante anos, ela havia recolhido antes de partir e colocado na mala. Agora essas coisas estavam no corredor, num saco, esperando seu lugar, porque não eram apenas coisas. Eram 2 anos de amor interceptado no meio do caminho. Vera endireitou o cobertor na netinha, afagou a cabeça cacheada e saiu do quarto. No corredor estava Ana, encostada na parede, olhando para a mãe. Mãe, o que houve? Nada, filhinha. Só estou pensando. Em quê? Vera olhou para a filha, cansada, emagrecida, com olheiras que ainda não tinham passado nessas semanas, e sorriu. Em como às vezes as tempestades chegam na hora certa. Ana não entendeu, mas Vera não quis explicar. Simplesmente abraçou a filha como a abraçava na infância, com força com os 2 braços, apertando-a contra si. E ficaram assim, paradas no corredor estreito do apartamento pequeno. E havia silêncio. E lá fora a chuva caía mansinha, e em algum quarto dormia Maísa,
E não era preciso dizer mais nada. Obrigado por ouvir a história. Aqui foi o Léo, do canal Recanto das Histórias. Se gostaram, inscrevam-se no canal e deixem o like. Para vocês, é um simples gesto, mas para nós faz toda a diferença.